gente acompanha então ao vivo aqui a live do presidente Jair Bolsonaro em Os Pingos nos Is. O ministro Tarcísio da Infraestrutura, onde tínhamos combinado a falar sobre ferrovias no Brasil, né? A ferrovia Norte-Sul, a Transnordestina, a FIOL, a Malha Paulista, entre outras. Eu acho que nem a semana que vem vai ser possível, se bem que eu espero estar curado mais rápido, né? Mas não posso garantir isso aí. Então, você sozinho, peço desculpa ao programa Pingo nos Is, que geralmente nos acompanha, que não vão ter como você fazer perguntas aqui porque eu estou exatamente sozinho. E quando se fala em máscara, né, fui muito criticado porque eu vetei projetos sobre o uso de máscara. Quero deixar bem claro a todo mundo. Dois aspectos levam a vetos, né? Quando o Congresso, alguém lá apresenta um projeto e ele cria despesa para nós, ele tem que dizer de onde é que está a fonte de recurso. Então tinha artigo que mandava eu fornecer EPIs para quilombolas, para comunidades indígenas, um montão de categorias, vamos assim dizer, que não tem recurso para isso. Agora, se eu sancionar, nós temos a obrigação de cumprir. E se não tem recurso, vai arranjar dinheiro da onde? É uma lei completamente inócua. Agora, se o Congresso quiser derrubar o veto, está à disposição, né? O Parlamento pode derrubar o veto. Daí, se for o caso, a gente entra na Justiça arguindo questões de inconstitucionalidade ou inadequação financeira. E mais ainda, um dos vetos, deixar bem claro aqui, ele obrigava o uso de máscaras em locais fechados. Ou seja, aqui eu poderia, em tese, ser multado agora por alguém do DF, né, por não estar usando máscara aqui fazendo essa live junto a vocês. Até vocês da imprensa, que eu vejo, tem sempre sinal aberto na minha frente aqui, de várias televisões, como regra também os profissionais da informação não estão usando máscaras. Então, abriu uma brecha enorme para se multar. E outra coisa, governos de prefeitura, ou seja, ficaria aberto. Um pouquinho ali a conexão, o presidente estava falando justamente sobre o uso de máscaras, né? Ele vetou nessa semana alguns trechos da lei que dispõe sobre o uso de máscaras, inclusive vetou o trecho que fala na obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços comerciais. E, segundo o presidente, isso forçaria o uso até em espaços privados, como é o nosso caso aqui, em uma emissora de televisão e de rádio, como é o caso do Grupo Jovem Pan, e o presidente falava justamente sobre a importância desses vetos promovidos por ele. O uso de máscaras continua obrigatório em espaços públicos, né, nas vias públicas, no transporte público, por exemplo. Esses trechos não foram vetados, mas em ambientes comerciais, industriais, aí sim houve o veto do presidente Jair Bolsonaro. E a gente lembra que em várias regiões do país já há legislações, inclusive municipais ou estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um decreto do governador João Dória obrigando o uso de máscaras, então esse decreto continua valendo. Lá no Distrito Federal também tem iniciativa semelhante do governador Ibanez Rocha, e era justamente com esse assunto que o presidente abria a live de hoje. Como nós dissemos aqui, o presidente hoje está sozinho, não acompanhado de nenhum ministro, nem de algum auxiliar, de algum dos filhos dele, ninguém ao lado do presidente, porque ele teve nessa semana a confirmação da contaminação por Covid-19, e daqui a pouquinho a gente traz ao vivo aqui a palavra dele para ver o que vai ser discutido aí na live de hoje, né? E enquanto o presidente volta, enquanto a gente refaz aqui a conexão para trazer a live do presidente aqui, Zé, eu vou... Não, a gente já está de volta com o presidente, vamos lá então. Você faça a mesma coisa, caso sinta sintomas, né? Sempre orientado pelo médico. Logo depois fiz o exame, por volta das 18 horas de segunda-feira. Na madrugada de terça-feira, tomei mais um comprimido da hidroxicloroquina. Logo depois chegou a confirmação de que eu estava contaminado, né? Na terça-feira, 17 horas, tomei mais um comprimido e a partir dali, os dias consecutivos, até hoje, quinta-feira, às 17 horas tomei mais um comprimido e amanhã tomarei mais um. E deixo bem claro para vocês, é um testemunho meu. Como o doutor Calil falou em São Paulo, quando lá atrás, acho que uns 2 meses aproximadamente, ele foi acometido do vírus e declarou que tomou, por ocasião do seu tratamento, a hidroxicloroquina. E eu tomei, e deu certo, estou muito bem, graças a Deus, né? E aqueles que criticam, né, pelo menos apresente uma alternativa. Ó, não dá certo a hidroxicloroquina, você tem que tomar ivermectina, ou então a Anita, que é outra também que está muito comentado por aí, que são eficazes no tratamento do coronavírus. No meu caso, deu certo,
Né? Não estou vendo nada com isso, estou fazendo propaganda da hidroxicloroquina, não tenho nenhum negócio com essa empresa, nem sei que empresa é essa aqui, MS, tá? Tem mais uma ou duas empresas farmacêuticas que fabricam esse medicamento aqui. Então, o que eu posso falar do meu testemunho, né? Sabemos que nenhum desses remédios aqui, entre aspas, tem comprovação científica, mas como, por exemplo, lá atrás, na Guerra do Pacífico, né? O soldado chegava ferido, sangrando, precisando de uma transfusão, e não tinha sangue para fazer transfusão nele. O que fizeram naquela época? Começaram a injetar, não sei como, né? Água de coco na veia do soldado aí que havia perdido muito sangue. E deu certo. Se fosse esperar uma comprovação científica, a coisa não teria morrido naquela época. E é a mesma coisa. Nós temos relatos de centenas de médicos no Brasil, de centenas de pessoas que foram infectadas, que foram tratadas com isso, e deu certo. Então, quem não quiser tomar a cloroquina, que não tome. Agora, não fica aí querendo proibir as pessoas que, porventura, queiram tomar, uma vez contaminadas, né, e depois de uma recomendação médica, ou façam. Muito bem, seguimos aqui acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro, 7h07. Vamos voltar a acompanhar. Até que enfim a imprensa começa a mostrar as coisas aqui, ó. Fome pode matar mais que o Covid-19. Isso eu falava lá atrás, em março. Apanhava muito da mídia, né? A imprensa, até aí, sei que tem gente assistindo aí com um olhar de lince, né? Com lupa, esperando uma palavra minha para dar manchete na imprensa amanhã. Vocês batiam muito em mim no passado quando eu falava que o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso que o próprio vírus, que é a questão da destruição de empregos que tivemos ao longo desses 3, 4 meses no Brasil, uma destruição fantástica, né, de emprego no Brasil. E outras causas, né, e essas questões, o desemprego, leva à morte também, leva à depressão, leva a suicídio, como tive agora há pouco numa cidade de Minas, aí Paracatu. Não, tive em Minas aqui, no posto da Polícia Rodoviária de Araguari, e conversei com alguns policiais rodoviários federais, né? E eles me relataram ali que o número de atropelamentos na pista tinha sido multiplicado por 3 aproximadamente. Eu perguntei, mas o que pode ter levado o atropelamento multiplicar por 3 em época de pandemia? Ele falou, presidente, pelo que tudo indica, né? Não está comprovado, deixa bem claro, mas isso é causa disso, é suicídio, ou seja, pessoas desesperadas, né, com o que está acontecendo e praticam o suicídio lamentavelmente. Não está comprovado esse dado, né? O policial que falou comigo falou que é uma suposição da parte dele, né, que poderia ter sido suicídio. Então, desde o começo eu falava, devemos cuidar da vida sim, e também da questão do desemprego. Tá? E eu era massacrado por causa disso. O governo federal fez a sua parte, né? Já que o Supremo Tribunal Federal disse claramente lá atrás que as medidas restritivas eram de competência exclusiva de governadores e prefeitos. A nós praticamente coube o quê? Dar meios, né? Recursos para prefeitos e para governadores. A intenção de prefeitos e governadores lá atrás era evitar uma transmissão muito rápida do vírus, de modo que houvesse um acúmulo de pessoas contaminadas na porta dos hospitais. Essa era a intenção deles. Foi certo ou foi errado? Você decida, eu não vou dar a minha opinião no tocante a isso aí. Agiria de forma diferente? Olha, eu não pude opinar sobre essas questões. O presidente aí falando agora sobre a quarentena, né, que possivelmente mencionaria ali a decisão do Supremo Tribunal Federal que delegou aos estados e municípios a responsabilidade sobre isolamento social, delegou aos prefeitos e aos governadores essa tarefa de determinar se será ou não feito isolamento social. E antes disso, o presidente falava também sobre o uso da cloroquina. Ele já havia falado no dia em que foi divulgado o diagnóstico dele, agora voltou a falar. É o medicamento que está sendo usado por ele no tratamento, a hidroxicloroquina. Inclusive, agora há pouco, os porta-vozes do Ministério da Saúde concederam uma entrevista coletiva e foram em linha com isso que disse agora há pouco o presidente Bolsonaro, falando sobre cloroquina. Vamos voltar a acompanhar a live do presidente Bolsonaro. A não cobrança de juros por um tempo do que estados e municípios deviam para nós, né? A distribuição de materiais também,
junto a prefeituras e estados, fizemos a nossa parte foi muito bem feita e tratamos com muita responsabilidade essa questão. Lamentamos as mortes, tá? Mas uma matéria de ontem, do jornalista Alexandre Garcia, né, ele compara números do ano passado e desse ano, o número de mortos, né, dia a dia. Hoje em dia, né, morre menos gente. Em 2020, morre menos gente por dia do que morreram no início do ano passado. Então, é um fato aí que alguém vai ter que pesquisar melhor isso e chegar a uma conclusão. Por que está morrendo menos gente, mesmo com a pandemia, né? Levando-se em conta todos os tipos de óbitos, menos gente do que o ano passado. Então, isso aí, os pesquisadores, as pessoas entendidas aí, pesquisem isso aí. Agora, uma coisa é uma realidade, tá? O vírus, quem tem que se proteger é o idoso, no meu caso, 65 anos de idade, né? E as pessoas que têm comorbidades, têm certas doenças, são fracas, não têm um sistema imunológico ainda resistente, tá? Os demais devem tomar cuidado, sim, mas se contrair o vírus, não tem que entrar em pânico. Muita gente contraiu o vírus e ficou sabendo. Agora 7h12, seja bem-vindo de volta, você que nos ouve pelo rádio. Estamos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro, ao vivo em Os Pingos nos Is. Então, meus senhores, minhas senhoras, né? A preocupação com o emprego existe, é grande. Tá? Começa a imprensa a dizer aqui que fome pode matar mais do que a Covid, não é apenas fome, não, é depressão. Se coloque no lugar daquele chefe de família que ganhava, por exemplo, 2 mil por mês, tem 2, 3 filhos e perdeu o emprego e sabe que hoje em dia dá dificuldade de arranjar emprego. É quase impossível arranjar emprego hoje em dia, sem levar em conta por volta de 40 milhões de informais no Brasil. Aquele cara que vendia um churrasquinho de gato na esquina, um chocolate num sinal luminoso, um biscoito na praia, um mate na arquibancada do jogo de futebol. Esses, em média, né, perderam 80% do seu poder aquisitivo, uma situação complicada. E o que o governo fez para atendê-los? Né? Criou aí o auxílio emergencial de R$600. Né? Começou agora a pagar, acho que começou a pagar essa semana, a 4ª parcela do auxílio emergencial. E a 5ª, então, no mês que vem. Agora, o governo não tem como manter esse auxílio por muito tempo, que por mês custa aproximadamente para você 50 bilhões de reais. Não podemos nos endividar tanto assim. Isso não é dinheiro que estava no cofre em algum lugar, é endividamento por parte do governo. Então, eu espero, né, que os senhores governadores, os senhores prefeitos, de forma responsável como eles são, tá, comecem a abrir o comércio o mais rapidamente possível, com a responsabilidade que é peculiar a todo mundo, que caso contrário, tá, os problemas vão se agravar e muito no Brasil. E se a economia não pegar, né, fica complicado. Acredito no Paulo Guedes, ele tem dado entrevistas falando de forma positiva que a economia vai pegar, acredito nele. Acabamos de ver agora que a Bolsa aí atingiu 100 mil pontos, é um número aí que tínhamos ultrapassado muito isso o ano passado e caiu com a pandemia e voltou agora esse número de 100 mil, é sinal de um reaquecimento na economia, na confiança do mercado, espero que dê certo. A taxa de juros, nunca se viu uma taxa de juros tão baixa, né? 2,25%. Em relação ao ano passado, esse ano devemos pagar aproximadamente menos 120 bilhões de reais. Isso é bom para a gente, ajuda a nossa economia, a gente paga menos juros, o endividamento nosso passa a ser menor. Então, há sinais da economia, mas precisamos, sim, de governadores e prefeitos que dentro da responsabilidade que eles têm, comece a abrir o comércio, porque, caso contrário, as consequências vão ser danosas para todo mundo no Brasil. Só como curiosidade, recebi por videoconferência hoje o ministro das Minas e Energia, Almirante Bento, onde nos deu aqui falou sobre o horário de verão, né, que nós não tivemos. O horário de verão. Falou que nós economizamos aproximadamente 100 milhões de reais, quando dizia que a gente, se não aplicasse o horário de verão, gastaria mais, muito pelo contrário, gastamos menos 100 milhões de reais. Houve mais segurança para quem ia trabalhar, porque geralmente quando se saía para trabalhar de manhã estava escuro ainda,
Então a segurança foi beneficiada e não mexeu-se no relógio biológico, tá certo? Esse decreto nosso do ano passado, nós nos baseamos de vários projetos parlamentares que estavam andando na Câmara e no Senado, e teve à frente o deputado João Campos de Goiás como aquela pessoa que mais se interessou, né, naquele momento para que o horário de verão não mais existe no Brasil. Então, parabéns ao João Campos de Goiás, que deu certo. Temos o que falar agora sobre o horário de verão. Economia, economizamos. Segurança, né, no tocante ao horário, né, e também o relógio biológico que não foi alterado. Hoje conversei com os chefes de Estado da Arábia Saudita, Paraguai e Colômbia, amanhã Emirados Árabes e Chile. Nós continuamos fazendo nosso comércio, nossas relações aí internacionais continuam a todo vapor. Infelizmente eu não posso viajar, nem eles, né? Era para eu estar em alguns países, ter ido em alguns países no corrente ano, também como receber chefe de Estado aqui, sempre é melhor para aquecer a economia, fortalecer o laço entre os países, mas a questão do vírus, isso não foi possível acontecer, mas estamos em videoconferência trabalhando nesse sentido aí. Uma notícia triste, meu lamento aqui, eu não tenho nada contra nem a favor, sou Danilo Gentili, tá? Me acusando de ter procurado o SBT para demiti-lo. Jamais procurei órgão de imprensa nenhum para demitir quem quer que seja. E outra, me chama de FDP ainda. Então eu lamento pessoas que têm problemas, né? Não sei se teve problema, parece que teve problema com o SBT, e elege um responsável pelo seu insucesso. Então esse aqui não vou, eu acho que, não sei, né? Coitada da minha mãe, está viva, 93 anos de idade, e leu um negócio desse aqui, né? Lamento aí. Bem, o que está hoje, 88 anos da Revolução Constitucionalista, parabéns ao povo de São Paulo, né, que demonstrou aí fé na Constituição, queria a sua promulgação e também lutaram por liberdade naquela época. Bem, vou terminar aqui o último assunto, que está em voga, a derrubada de páginas no Facebook no mundo, né? No Brasil, sobrou para quem? Para quem tá do meu lado, para quem é simpático à minha pessoa, e parece que a esquerda fica aí posando de moralista, de propagadores da verdade, etc. Só curiosidade, o blog do Noblar, medidas já estão sendo tomadas. Noblar também, me associando ao nazismo. Aqui, Amanda Evelyn. Então, se alguém matar Bolsonaro, pode ser diminuída a pena. Não vou nem entrar em detalhes. Né? Páginas mais variadas possíveis aqui, ó. Isso é bonito. Ninguém fala que essa página foi derrubada. Tá? Outra página aqui também. Bolsonaro decapitado. Aqui, vou tapar o nome desse deputado federal aqui. Ó. No dia da facada, Adélio Bispo foi incompetente ou distraído? A parte desse cara aqui não sofreu nada. Maneira de assassinar o Bolsonaro com inteligência, né, chamando o Adélio de incompetente. Escolha o talher adequado, introduza corretamente, gire. Vitor Teixeira, ninguém fala em derrubar essa página aqui, nem eu estou pedindo para derrubar a página de ninguém, não. Outra aqui, não se dialoga com fascista, lugar de fascista na cadeia. Me chamando de fascista, geralmente esse pessoal que me chama de fascista nem sabe o que é fascista. Esse avião do Bolsonaro poderia cair no Atlântico, hein? Que coisa linda. Vai botar até de rir de um otário desse aqui. O brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último tal. Bem, o que acontece? De vez em quando eu assisto aqui, estou em casa, né? Está sempre a televisão ligada, eu estou trabalhando, de vez em quando um assessor me dá um toque, eu acompanho a matéria da mídia no canal ou no outro, e a onda agora está para dizer que as páginas, né, da família Bolsonaro, de assessores que ganham dinheiro público para isso, promove o ódio. Eu desafio essa imprensa aí, que várias imprensas, né, em especial televisões, que ficam dando espaço para isso. Me apontem um texto meu de ódio.
ou dessas pessoas que estão do meu lado, aponte uma imagem minha de ódio. No meu Facebook, dos meus filhos, me aponte uma imagem. Não tem nada, eu o tempo todo acusando ódio. O que eu teria agora, o que eu ganharia agora acusando quem quer que seja no Brasil de qualquer coisa? Não existe nada tocante a isso, nada, zero, zero. Por que essa perseguição? Tá? Lógico, eu vejo, não quero falar o nome dessa televisão aqui, está feliz com isso, né? Porque achando que destruindo, entre aspas, né? Diminuindo o alcance das mídias sociais, a gente vai acreditar nessa televisão. Não vai acreditar. Eles querem descrédito há muito tempo, ninguém acredita mais nessas mentiras. Tá? Nós temos falta no Brasil, não é de um canal da direita, é de um canal do direito. Tá? Poucos programas de rádio e televisão são bons, vocês são confiáveis, são poucos. Existem? Sim, existem. E eles crescem em prestígio, crescem em popularidade, crescem em anunciantes e vão ter sucesso. Agora, aqueles que teimam o tempo todo, né, trabalhar para derrubar o governo, para dizer que nós estamos produzindo material de ódio. O que é ódio? O que é material de ódio? Me apresente um texto, né, que tenha saído de um Facebook meu, de um Instagram, de um WhatsApp. O WhatsApp é difícil saber, né? Mas de outra mídia social qualquer, batendo no legislativo, no judiciário, seja onde for, o que for, não existe isso. Então é lamentável o que vem acontecendo. Nós não podemos perder essa liberdade da imprensa. Isso me elegeu presidente da República. Tá? Hoje eu vi um parlamentar aí de esquerda falando que essas páginas, né, que o Facebook derrubou, tem que ser resgatada e mandada para o TSE para caçar a chapa Bolsonaro, Mourão. O que eu tinha que mentir por ocasião das eleições contra a esquerda? Se mentisse algo sobre a esquerda, seria uma boa matéria a favor deles. Você tem que falar a verdade a respeito deles. Ou não existiu o Petrolão, ou não existiu o Mensalão, aquele assalto em estatais, ou aqueles quase 3 bilhões ou 2 bilhões que vieram dos Estados Unidos para cá. Aquele dinheiro não foi fruto de corrupção desse partido de esquerda no passado, alguns de centro também. Tá? O que tinha que mentir naquele momento? Alguém me apresente uma matéria minha por ocasião das eleições. Alguém me apresente aqui, me acuse de fazer impulsionamento. Custa caro. Eu não peguei um centavo do fundo partidário, podia pegar em tudo 10 milhões de reais, não peguei nada. O PSL tinha direito a isso. Por outro lado, fizemos uma vaquinha, arrecadamos 4 milhões, gastei 2 milhões e pouco, o restante queríamos doar para a Santa Casa de Juiz de Fora, não foi possível pela legislação, devolveu ao seu partido, me acusaram de abuso de poder econômico, divulgando fake news. Olha, teria aqui, inclusive no horário eleitoral gratuito, o PT fez fake news contra a minha pessoa, o PT fez. Lembra daquela menina que teve a suástica rabiscada no abdômen? Depois a perícia chegou à seguinte conclusão: ela mesma fez aquilo, ou ela consentiu que terceiro fizesse. Agora o PT botou no horário eleitoral gratuito bolsonaristas, tatu, suástica no abdômen, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então o que acontece, né? Tentam no tapetão o tempo todo querer derrubar aí a chapa Bolsonaro-Mourão, ou desqualificar o governo, ou desgastar o governo, mas não apresentam uma prova sequer. Uma coisa aí? Não, senhor. Posso encerrar aqui? Me desculpa aqui, o Pígolos está funcionando ou não? Sim, senhor. O Augusto Nunes, me ajuda aí. Vitor Brau, Guilherme Fiuza, o Zé Maria. Me desculpa aqui não poder interagir com vocês. Nem a semana que vem vai ser possível, porque eu acho que não vou estar ainda completamente livre do vírus, então não vou ter ninguém do meu lado aqui, que nada melhor, com uma equipe maravilhosa e ministros que nós temos. Eu acho que nunca se viu na história do Brasil uma equipe de ministros como essa, tá certo? Para poder responder com muita propriedade e objetividade às indagações de vocês, né? Eu espero aí amanhã colocar um ponto final na questão do Ministério da Educação. Um grande problema é ter muita gente boa, tá? Por outro lado, muita gente boa, mas quando vê o tamanho do problema que é ser ministro da Educação, a pessoa recua, tá? Às vezes até pela idade, sabe que é uma luta bastante grande, mas uma verdade, né? Nós temos que começar a mudar a educação no Brasil, porque o que foi feito, né? Até agora, até o
o começo do nosso mandato, não deu certo, que a prova do PISA bem demonstra isso daí. Tá? O que todos nós queremos, que na ponta da linha temos bons profissionais para o mercado de trabalho, ou para ser empregado, ou para ser patrão, ou para ser um liberal, que nós queremos é isso daí. E tem que ter uma pessoa que promova o diálogo, o que não é fácil, né? Com todas as esferas da educação. Então, essa é a nossa vontade. Tem uma pessoa lá que realmente é conciliadora, tá? Tem vários currículos, muita gente tem pressão? Tem, tá? Mas eu não posso botar as pessoas por indicações, por pressão, né? A gente analisa o currículo de todo mundo, conversei com 5 ou 6 deles pessoalmente, é cansativo, porque você tem que dar uma atenção especial, tem que tratar com consideração, dizer que aquela conversa lá é uma sondagem, é um namoro, tá? Porque tem muita gente que quer ser, ainda, né, apesar da dificuldade, quer ser, e a gente tem dificuldade, quando escolhe uma, 5 ou 6 serão preteridas e ficam chateadas muitas vezes conosco, tá certo? Então a gente espera amanhã resolver essa questão aí do Ministério da Educação, que é um ministério bastante importante, né, como os demais ministérios, mas tem um simbolismo todo especial a educação no Brasil, e se Deus quiser, a gente vai acertar com o nome que devemos indicar amanhã. Muito obrigado a todos, você que está no meu Facebook aí, no meu Facebook, no YouTube também, bota aí a Jovem Pan, eu vou botar aqui, eu quero ver o que o pessoal da Jovem Pan, no Pingo dos Is, vai falar agora a respeito dessa live, e também notícias que ele tem também, outras, as mais variadas, para todo mundo. Então, muito obrigado a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.